Realizarei agora a apresentação do meu objeto educacional digital, que será realizado em videoaula, por meio de videoaula. Componente curricular é língua portuguesa. O conteúdo é sobre tipologia textual. O OED é voltado para o ensino médio e as habilidades a serem desenvolvidas são a produção e a adequação do texto a contextos e gêneros, a compreensão de recursos próprios do texto narrativo ficcionais, como enredo e foco narrativo, e o estabelecimento de relações de intertextualidade e interdiscursividade. Na estrutura deste meu OED, em um primeiro momento, farei a descrição e exemplos dos tipos textuais. No segundo momento, falarei sobre as estruturas desses textos para que eu possa auxiliar os alunos a identificarem e conseguirem fazer as suas produções. E por final, eu vou fazer as perguntas, dando exemplos de tipos textuais, e vou pedir para que os alunos identifiquem. Então, começando este trabalho, o texto narrativo ele tem como característica a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas a ação de personagens. Tem como característica a marcação pelo tempo e espaço, e como exemplo são utilizados em novelas e em romances. Possui enredo, narrador e tempo e espaço. O descritivo ele tem como objetivo a exposição na questão da apreciação de impressões e observação de algo que é indicado por aspectos técnicos e detalhes singulares. Eles são utilizados em biografias, esse tipo de texto é utilizado em biografias e notícias. Já o texto dissertativo, desse creio que o mais popular entre alunos, ele tem o objetivo de defender uma ideia. É baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Ele é muito comum no uso de redações e artigos. Continuando, também temos o texto expositivo. Ele pretende apresentar um tema a partir de recursos como conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Ele é comumente usado em entrevistas e palestras. Por final, temos o texto injuntivo. Ele tem como objetivo a explicação e a demonstração do método para a realização de algo. Como exemplo, temos um regulamento, né, em que ele tem como objetivo a orientação para quem está lendo, e o Receita Culinária, né, que ele tem como um passo a passo para a realização. Agora eu vou comentar um pouco sobre estruturas, para auxiliar os alunos tanto na identificação como na produção. E que com esse aprendizado eles consigam até essa identificação, essa produção até de forma intuitiva com o que está sendo demonstrado nesta apresentação. No início, para começar, vamos falar sobre o texto narrativo. E na sua estrutura, ele possui a apresentação, né? Onde, por exemplo, vamos utilizar, numa questão de um romance, a apresentação da mocinha e do rapaz porque ela é apaixonada, por exemplo. Daí essa história vai se desenvolver, tem a parte do desenvolvimento, tem o clímax. O clímax nada mais é do que a parte em que existe um impacto grande na história. Por exemplo, a moça precisa se mudar, acontece algo com a família dela, o rapaz passa por uma situação muito extrema, eles não vão conseguir mais encontrar algo do tipo, e temos o desfecho, no final o desfecho da história, né?
que é a conclusão da história, tipo, o que aconteceu com eles, né? Já no descritivo, temos uma estrutura próxima da dissertativa que vai ser citada posteriormente, mas já adiantando, ele possui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas neste caso, a introdução é para a apresentação desta descrição. O desenvolvimento é para a realização dessa descrição e a conclusão é para terminar essa descrição. Não existe aquele avanço tão nítido quanto o dissertativo, porque já no dissertativo, na introdução, né, nós apresentamos o tema, o desenvolvimento, né, vamos falar mais sobre ele de forma mais aprofundada, e na conclusão, o dissertativo tem uma responsabilidade maior, porque em algumas situações até se coloca uma possível solução de um problema. Tem essa característica da opinião, é um texto que tem a característica da pessoalidade. Agora vamos para o expositivo. O expositivo, essa questão, é mais na sua identificação e na sua produção. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Então, numa estrutura de entrevista, eu vou organizar perguntas, né? E para a publicação, eu vou anexar respostas após cada pergunta feita. No caso de palestras, essa estrutura vem mais técnica, mas de acordo com cada orientação necessária do que se vai apresentar, né? É muito específico do assunto em que se vai especificar, né? A questão da estrutura do que seria interessante para demonstração. E já na questão do texto injuntivo, ele tem a estrutura baseada em instruções, como você tem um regulamento ou uma receita culinária. Então, no regulamento, o que eu posso ou não fazer na receita culinária é o passo a passo em ordem. E também interessante não, tem que ter, por exemplo, a quantidade de cada ingrediente, né? Agora eu vou fazer a pergunta para os alunos, e a primeira será: o conto faz parte de qual tipo de texto? O conto. Quem disse narrativo acertou. O conto tem toda a estrutura do texto narrativo. Entre elas, os personagens, a sua ambientação, a história narrada dos acontecimentos, nesse caso baseado em situação ficcional. Então, tem tem as características do texto narrativo. A segunda pergunta: a bula do remédio faz parte de qual tipo de texto narrativo? Qual tipo de texto, no caso, né? A bula do remédio faz parte de qual tipo de texto? E quem respondeu expositivo acertou. Por que expositivo? A bula do remédio traz instruções. Então, assim como na receita culinária, como no regulamento, está pautado na explicação e nos métodos para a realização de algo. Então, na bula do remédio teremos as instruções, por isso temos um texto expositivo. E agora, a próxima pergunta: a resenha crítica faz parte de qual tipo de texto? E quem respondeu dissertativo acertou. No caso, vamos trazer a proximidade da crítica para a produção de artigo, né? Ambos são interessantes para produção acadêmica e tem essa questão da estrutura e da busca de quem fez essa produção em ter um conhecimento e, tipo, em separar certas situações. Então, ela demonstra muito as características da pessoa do autor do texto.